Vamos dar início ao nosso culto lendo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, os versos de 1 a 7. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, os versos de 1 a 7. Nos diz assim a palavra de Deus sobre o interesse de Paulo pelos Colossenses. Diz-nos assim o texto sagrado: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Assim, temos lido a palavra de Deus na carta aos Colossenses, capítulo 2, os versos de 1 a 7. Quero convidá-lo a orar neste momento, confessando os nossos pecados. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a Tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à Tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de Ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos os nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, acompanhar o hino de número 32. Hino de número 32. Deus Filho
Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, Tu dás que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Quero convidá-lo a orar, intercedendo desta feita pelo nosso país, pela igreja e por quantos sofrem com esta pandemia e também pelos políticos do nosso país. Oremos ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado, e uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que contenham essa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que, assim, o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Lutas invisíveis. Paulo vai tratar nesta passagem de coisas que você não pode ver. Ele está passando por lutas e muitas das pessoas por quem ele está lutando nem mesmo o tinham visto ainda.
ele quer desesperadamente que saibam algumas coisas que estavam escondidas no passado. E ainda, embora essas lutas sejam invisíveis, elas são reais, são verdadeiras. Paulo sofreu alguns efeitos bastante reais dessa luta. Ele estava na cadeia e ele não estava lá por uma multa de estacionamento. Havia uma possibilidade concreta de que ele viesse a ser condenado à morte e ter a sua cabeça decapitada. Ele estava passando por tribulação e luta, e ele estava fazendo isso por pessoas com quem ele ainda não havia se encontrado. Você faz a mesma coisa quando você dá oferta para as missões. Você pode não conhecer os missionários, e é bem provável que você não conheça as pessoas que estejam sendo beneficiadas com suas ofertas. Mas ainda assim, você contribui. Não me entenda mal, é bom contribuir com pessoas a quem você conhece e a quem você ama, mas é melhor ainda contribuir para aqueles a quem você não conhece. É o que Paulo está fazendo na passagem que lemos. Primeira coisa que vamos destacar aqui é uma luta, enorme luta para crescer. Os versos de 1 a 3 dizem o seguinte: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo estava no meio de uma luta. Era uma luta nascida de sua paixão pelo Evangelho. No verso anterior, capítulo 1, verso 29, Paulo falou sobre como ele trabalhou. Nós lemos assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. A palavra aí para afadigar é da mesma raiz da palavra encontrada no verso 1, traduzida por luta. É a mesma raiz da qual nós derivamos a palavra moderna agonia. Paulo estava passando por uma luta. Era uma luta em nome de vários grupos. Era uma grande agonia, era uma grande luta. Pelo bem dessas pessoas, Paulo resolveu dar a sua vida toda pelo bem dessas pessoas, dedicar a sua vida ao anúncio do Evangelho, a essa luta aguerrida que ele teve para o bem dessas pessoas. Essas pessoas são descritas aí como sendo os colossenses, quando ele fala aqui por vós, ou aqueles que estavam em Laodiceia também. Laodiceia era uma cidade que ficava do outro lado do Vale de Colossos. E depois são descritas também como sendo todos quantos não me viram face a face. Paulo está lutando por essas pessoas. Você
luta por alguém. Você se empenha, se desdobra para trazer benefícios para outras pessoas. Por quem você luta? Eu sei. Talvez você lute pelo seu esposo. Talvez você lute pela sua esposa. Talvez você lute pelos seus filhos. Talvez você lute pelos seus parentes. Paulo está lutando por pessoas que ele ainda não tinha conhecido. E ele está se entregando, se dando em benefício dessas pessoas. Pessoas que ele ainda não havia conhecido. Então a luta de Paulo era uma luta de oração. Isso era algo sobre o que ele orava. E também era o assunto do seu trabalho, do seu ministério no dia a dia. Essa luta o consumia. Vejam com que empenho ele orava, porque ele via isto com muita importância mesmo. A raiz dessa luta era o seu desejo pelo crescimento espiritual daquelas pessoas, pelo crescimento espiritual da igreja. Esse crescimento produziria certos pontos de referência bastante interessante. Nós temos assim nos versos 1 e 2, um coração aí bastante encorajado, diz assim o texto: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, para que o coração deles seja confortado. Paulo queria ver esses crentes encorajados e tendo os seus corações confortados. A palavra aí para confortado, literalmente, poderia ser entendida como chamado ao lado de, e pode ser usada tanto para encorajamento, como também para exortação. E realmente essas duas ideias servem como suportes de livros no ministério para o coração. Parte do verdadeiro encorajamento é uma exortação à ação, e uma parte da exortação efetiva é o encorajamento para que enfrentem as dificuldades do presente século, deste período que vivemos, chamado de grande tribulação. Há dois tipos de pessoas na igreja. Nós temos encorajadores e nós temos desencorajadores. O fator determinante para uma igreja crescer ou morrer depende de qual desses grupos é o maior na igreja. Nós podemos destruir as pessoas e podemos destruir igrejas se não tivermos um ministério do encorajamento, de incentivar as pessoas, de motivar as pessoas para que cresçam na sua confiança e para que não deem ouvidos a falsos profetas. Então, segunda coisa pela qual Paulo lutava é por um amor unificador. O verso 2 diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Estar na igreja é amar. Nós estamos sendo bordados em um tecido e o amor é a linha que une esta arte. Jesus disse que o amor seria a marca distintiva entre os crentes. E ele não disse que nós seríamos conhecidos pelos nossos métodos evangelísticos ou por nossos grandes edifícios. Ele disse que seríamos conhecidos pelo nosso amor.
E isso pode ser visto em João 13, no verso 35. O empurrão central da igreja não é o dinheiro, ou o pregador, ou até mesmo a santificação. O impulso da igreja é dado pelo amor. Se tivermos amor, então todas estas coisas o seguirão. Terceiro aspecto é que Paulo desejava que essas pessoas tivessem uma riqueza espiritual. No verso 2 nós lemos assim: tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. A terceira coisa e evidência final que vem para todos os crentes é que ganham verdadeira riqueza espiritual. Quem entende tudo isso? E Paulo quer que eles ganhem na mega sena espiritual, mais ou menos como poderíamos dizer nos dias de hoje. Como você administra isso? Nós temos aqui um ensinamento de Paulo. Uma plena garantia de entendimento. E isso resultando em um verdadeiro conhecimento do mistério de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você começa com a fé. Isso não é apenas uma admissão de certos fatos. Fé não é apenas isso, embora inclua isso também. A fé é algo pleno. Paulo usa um termo aqui que dá uma ideia de plenitude, completude. Isso não é só uma garantia, mas uma garantia plena de que certas coisas hão de acontecer. Vamos ver Paulo falar muito sobre abundância neste capítulo. E começa aqui, ele falando de fé plena. Quando você chega a essa fé plena, você recebe o que Paulo chama de um verdadeiro conhecimento do mistério de Deus. Lembre-se de que o mistério das religiões insistia em que o conhecimento deles era exclusivo. Paulo diz que não é assim, que o conhecimento é para todo mundo, não é exclusivo lá daquelas religiões. Não é só para os iniciados, como dizia o agnosticismo. Não é apenas uma experiência privada, uma experiência mística. Isso pode ser estudado, a fé pode ser compreendida, analisada e entendida. Não é um pulo cego na escuridão, de modo nenhum. É algo razoável, mas é mais do que somente um tópico, um texto a ser estudado. Está arraigado em uma pessoa. E o texto diz que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que grande bênção para nós. Compreender isso, compreender que a nossa fé está alicerçada em Jesus Cristo. E quando você vem a Deus, tudo passa a fazer sentido. Jó aprendeu essa lição. A vida dele estava se desmoronando. Seus filhos morreram todos. Seus bens materiais foram perdidos. A sua saúde acabou. Ele olhou para tudo aquilo e nada mais fazia sentido. Você compreende bem isso. Os amigos dele apareceram e ofereceram chavões doutrinários que não se ajustavam à sua situação.
E tudo o que ele poderia fazer era perguntar: por que, Senhor? Por quê? E então Deus apareceu. E o Senhor não respondeu às perguntas dele. Ele somente disse: olha para mim. E isso foi bastante. Jó disse: eu sou responsável por isso. E eu entendo. E nós temos, então, depois disso, uma heresia, e mencionada pelo apóstolo Paulo, uma heresia penetrante. No verso 4, ele diz assim: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Havia alguns falsos ensinos entre os colossenses. Não era a questão de um único ensino. Havia muitos falsos ensinos. Sempre há falsos ensinos. Basta você ligar a sua televisão, o seu aparelho de rádio, e você comprovará que sempre há muitos falsos ensinos, não alicerçados na palavra de Deus, na revelação de Deus. O problema com os falsos ensinos é que há muitos deles, e alguns deles podem soar bastante persuasivos. Isso é da mesma natureza que falsificação. Eu tive a oportunidade de ver uma nota falsa. E era uma nota de R$100. E aos meus olhos era uma nota verdadeira. Não havia nela nenhum carimbo de falsificação. Nada que indicasse a sua falsificação. Ela parecia ser verdadeira. E é assim que são as falsificações. Assim são os falsos mestres, os falsos pregadores que pregam o próprio pensamento deles e não a palavra de Deus. Há mesmo aqueles que dizem que não basta só ensinar a palavra de Deus. Ora, irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos ultrapassar o que está escrito. Temos que ensinar a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Os princípios da Igreja Reformada são assim. Onde a Bíblia fala, nós falamos. E onde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Paulo quer que estes crentes conheçam a Cristo, porque se você realmente o conhecer, então você não será enganado por uma falsificação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheço o que é verdadeiro, o que é falso, não haverá de me enganar. Então nós temos aqui no ensino de Paulo uma presença espiritual importante. No verso 5, ele diz: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo se vê como espiritualmente ligado aos crentes de Colossos. Como nós somos ligados uns aos outros aqui na igreja, embora ele não conhecesse de fato muitos daqueles membros, ele se via espiritualmente ligados a ele. E por causa dessa conexão espiritual, ele pode alegrar no crescimento espiritual deles quando manifestado na boa disciplina deles e na estabilidade da fé que tinham em Cristo Jesus. Então, para tanto, precisamos de uma caminhada consistente. No versos 6 e 7, nós lemos o seguinte: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele,
nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Este verso dá o primeiro imperativo da carta. Tudo o que Paulo disse até este ponto está no modo indicativo. E Paulo tem apresentado à igreja fatos. O modo indicativo, ele é usado para apresentar fatos como certos, tanto no passado, quanto no presente ou no futuro. O modo imperativo é usado para apresentar ordens, mandamentos, súplicas e exortações. Então Paulo vai dizer aos colossenses como eles deveriam andar. A caminhada deles devia ser consistente com o modo como receberam a Jesus Cristo. Paulo estava orando por essa caminhada deles, desde o capítulo 1, os versos 9 e 10. Agora ele fala que eles devem andar de um modo consistente. Há um princípio importante aqui. Primeiro, fale com Deus sobre as pessoas. E então, você estará pronto para falar com as pessoas sobre Deus. Paulo está orando intensamente pelos colossenses. E então ele podia agora se dirigir aos colossenses. Então note a base do mandamento. É o andar em Cristo da mesma forma que receberam Jesus Cristo. Como você recebeu a Cristo? Da mesma maneira você deve caminhar com Cristo. Veja que há aí uma ordem própria neste processo. Primeiro você recebe a Jesus Cristo e depois você anda com Jesus Cristo. Você não pode inverter esta ordem. Você não pode andar com Cristo enquanto você não receber a Cristo primeiramente. Como você recebeu a Jesus Cristo? Resposta: pela fé. Como você deve andar com Jesus Cristo? Resposta: pela fé. Comumente as pessoas recebem a Cristo pela fé, mas querem caminhar pelos seus próprios esforços. O exemplo típico disso é visto no caso de Marta e Maria. Você sabe a história, você conhece a história. Marta tinha um jantar para preparar. No meio de toda a preparação e ocupação, ela julga Maria, que está sentada no seu objetivo principal de conversar com Jesus Cristo. Maria escolheu a melhor parte. Marta é um quadro de alguém que tenta viver a vida cristã pelos seus próprios esforços. É um quadro de frustração, raiva e amargura. Muita gente se esforça em uma vida de santificação, se esforça para cumprir todos os mandamentos e pensando que é isso que vai garantir a sua entrada no céu. Isso leva a pessoa a constatar que ela terá sim uma vida de pecados, uma vida de aborrecimento e de frustração no seu crescimento espiritual. Isso descreve você? Você tem tentado viver a vida cristã e só consegue frustrações porque você não consegue ser santo o suficiente, que não consegue consagrar-se suficientemente. Pois bem, às vezes acontece com muita gente. Receberam a Cristo pela fé, mas querem levar a vida cristã
confiados nos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços. Não, assim como recebestes a Cristo pela fé, assim andai nele pela fé. Há um princípio aqui maravilhoso para você, é que você deve andar com Cristo da mesma forma que você recebeu a Cristo. Como você o recebeu? Pela fé. E do mesmo modo, você é chamado para andar com Cristo. Você está arraigado em Cristo você deve ser edificado. Você aprendeu de Jesus Cristo e recebeu o seu ensinamento pela fé. Bem, desta maneira, você deve continuar andando na sua vida cristã. É assim que devemos viver, confiados nos méritos de Jesus Cristo, não nos nossos méritos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não são seus méritos, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos, porque estávamos perdidos. Os sãos não precisam de médicos, e sim os enfermos. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Nós somos pecadores e nós precisamos crer que Jesus nos amou e que Ele pagou os nossos pecados. E então nós devemos andar com Ele pela fé, lutando sim por uma santificação, mas capacitados pelo Espírito do Senhor, confiados e não seguindo falsos mestres, falsos ensinos, particularmente nesses dias de pandemia, quando uma quantidade muito grande de pregações ou de pregação está na mídia em todo o mundo. Então nós temos todo tipo de pregação. Temos boas pregações e temos pregações ruins, falsas, que nos levam a querer andar, a pensar que a vida cristã é vivida pelos nossos próprios esforços. Não é. Assim como recebemos a Cristo pela fé, assim devemos andar nele. Que Deus nos abençoe e que nos conceda a graça de ter condições de andar pela fé com Jesus Cristo. Amém. Vamos orar neste instante em resposta àquilo que ouvimos no sermão de hoje. Oremos ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos. Estamos vivendo tempos tão difíceis que requerem muita resistência da tua igreja. Vivemos tempos de grandes lutas. Somos impedidos de nossas reuniões presenciais por conta da pandemia existente. Somos bombardeados com mensagens de falsos profetas. E nosso país sofre uma crise política tão escandalosa. Pedimos forças vindas de Ti para que resistamos às provas deste final dos tempos e para que permaneçamos firmes contra os ataques dos falsos mestres. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste instante, acompanhar o hino de número 313 do nosso Inário Novo Cântico.
Quem de Cristo ao lado agora quer andar, quem a sua vida quer lhe dedicar, tudo abandonando a Jesus seguir, encarando as lutas que lhe possam vir. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não ambicionando honras ou poder, eis-nos todos firmes para combater. Quem o amor de Cristo venha contemplar, há de resoluto ao seu lado estar. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não com ouro ou prata foi, Senhor Jesus, que nos redimiste, mas por tua cruz. Sim, com o teu sangue, sangue remidor, tu nos resgataste de uma vez, Senhor. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. A peleja sempre dura nos será, inimigo forte nos combaterá, mas onipotente é o Rei dos Reis, a vitória é certa para os seus fiéis. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.